E aí, fala comigo neste canal, neste programa que estamos trazendo ele. No seu Instagram está escrito lá que é cantor, compositor, mas eu tenho plena certeza que ele é muito mais que isso. É um poeta, o verdadeiro poeta, nosso poeta da nossa música brasileira, carioca, da Baixada Fluminense, Bira da Vila. Obrigado, mestre. Obrigado eu. Por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu. Estar aqui com vocês, podendo falar um pouco da nossa história, da nossa carreira. Prazer muito grande. Vamos conversar já, tá? Quero aproveitar a oportunidade e falar aqui do nosso parceiro, que é o Bom da Favela, que está aqui nos apoiando, sempre com bons materiais, camisas e bonés. Vamos dar um presente aqui para o nosso convidado. Aí, ó. Aí, Um boné do Bom da Favela. Você que não curtiu, você que não sabe, agora você já sabe, o Bom da Favela, vai lá no Instagram, tá? Procura lá o Bom da Favela, tem vários materiais lá bacanas de roupas, de boné e outras coisas que estão vindo por aí também, tá bom? Outra coisa, você que ainda não curtiu a gente, você que ainda não curtiu o nosso mestre aqui, Bira da Vila, curta já esse vídeo, comente, porque nós vamos falar de histórias que de repente ele nem vai se lembrar, mas com certeza se você se lembrar, você fala. Então, amigo JC, solta a vinheta aí. Bom, vamos conversar com ele, que é um verdadeiro poeta. Se você não escutou as músicas dele, as canções, ó, são bacanas demais, sensacionais. Mestre, quero te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite de estar falando um pouco aqui da sua história profissional aqui pra gente. Prazer meu, cara. A gente está... eu estou vivendo um momento muito interessante de retomada, né, de carreira pós-pandemia. E o convite de vocês para fazer parte desse programa bacana pra caramba é uma grande honra. 24 anos de sucesso de estrada, né? Sim, vai fazer em agosto. Mas eu acho que tem um pouquinho mais, como a gente já vinha conversando aqui nos bastidores, né? Mas enfim, eu acho que essa é uma questão de definição mesmo. Você está dizendo que são 24. Não, porque assim, né, eu defino a carreira artística do Bira da Vila. O Bira da Vila nasce, se eu não me engano, quando eu gravei com a Jovelina, não era nem Bira da Vila ainda. Assim, meu nome não era Bira da Vila. Mas então, já se iniciava a carreira. Sim, né, eu gravei com a Jovelina, o Sorriso de Banjo, em 92, né? E assim, quando a música estoura em todo o Brasil, assim, eu realmente era o Bira. O Bira não era o Bira da Vila. Depois, aí, quando eu fiz o show lá no Teatro da Praia, no dia 19 de agosto, né, de 98, aí eu falei, bom, aqui nasce o Bira da Vila, artista, né, cantor e compositor, e a partir dali a música me tomou, né, a arte começou a fazer parte da minha vida profissional, literalmente. Mas quem é o Bira da Vila? Bira da Vila é um cantor e compositor da Vila São Luís. O da Vila é porque eu nasci na rua Santo Antônio, né, 470, na Vila São Luís. Duque de Caxias, né? Rio de Janeiro. Baixada Fluminense, muito orgulho. Né? E assim, foi bacana porque eu quis construir uma carreira artística para discutir a minha região, para discutir a Baixada Fluminense. E eu faço isso há 24 anos quase, né? Vou fazer agora em agosto. Levantar essa bandeira, né? Eu vi que o senhor era muito ativo politicamente, principalmente na parte da Baixada, né? Sim, sim. Na realidade, assim, né? A consciência política, ela vem talvez junto com a gravação do Sorriso de Banjo. Porque em 92, um amigo que tocava cavaquinho comigo, a gente tinha umas rodas de samba lá, que a gente gostava de ir para tomar umas cervejinhas, tocar fazer um batuque. O André saiu candidato a vereador, né? E aí ele chamou a nossa turma. Aí, pô, não quer me ajudar não na minha candidatura e tal, na minha campanha? E aí eu sempre, como fui uma pessoa muito dinâmica, né, e tal, eu falei, pô, mas o que eu vou ganhar com isso? Aí, Errado assim, não tá. Aí eu vou ganhar como? Eu falei, não, ganhar em te eleger, pô. Aí tu vai, se elege, aí depois tu vira as costas pra gente, vira vereador e tal. Aí ele falou assim, não, cara, pô, sei lá, eu queria montar uma equipe de trabalho e tal. Aí eu me interessei, falei, jura? Porque eu já tinha essa preocupação, né, da minha cidade
Duque de Caxias, e assim, da gente ter uma política que sempre foi meio estranha, né? Assim, aos meus olhos. E aí eu falei, eu queria conhecer como isso funciona por dentro. E aí eu fiz parte da coordenação de campanha do André com a seguinte condição. Eu falei, ó, se tu for eleito, eu não quero dinheiro, não quero pagamento, não quero nada, mas se tu for eleito, eu quero ser um dos seus assessores. Bacana. Aí eu falei, por quê? Eu falei, porque a gente vai pensar em projetos de lei, para a gente melhorar o nosso bairro e tal. Aí eu vou estar dentro, então beleza. E foi uma experiência, assim, nossa, eu muito verde, muito jovem, eu falo para os caras, vamos falar sobre essas indignidades, sobre passagem muito cara, o quê, cara? Aí o pai dele chama a gente lá, pelo amor de Deus, isso não pode falar, né? Eu falei, mas como não pode? Não sou verdade. Eu falei, mas não é qualquer verdade que pode ser dita. Eu falei, nossa. E aí eu falei, bom, então política não é a minha praia. Eu não quero saber de política, porque, pô, já que eu não posso falar as coisas que são sérias, né? Eu vou ser artista. Vou pensar em uma maneira de me comunicar com as pessoas que eu não entre em conflito com os poderes. E aí foi isso, mas eu falei, eu queria ser artista de brincadeira, porque a Jovelina tinha gravado uma música minha e ela estourou no Brasil todo, mas eu não tinha, sinceramente, noção dessa explosão, sabe, do que era o Bira, que na realidade eu só fui ter compreensão disso quando eu estreio artisticamente em 98 e quando eu passo a sair daqui do Rio de Janeiro para fazer show em outros estados. O primeiro estado que eu fui, na realidade, foi São Paulo. Legal. Eu chego lá em 2001, né? Fiquei até 2000. Em 2002 eu fui para São Paulo pela primeira vez com passagem de avião paga, hospedagem e tal. E aí eu cheguei num lugar lá no Világio, quando eu cantei a minha música, O Sorriso de Banjo, que já tinha gravado lá em 92, todo mundo cantou, né? E aí foi que eu tive noção dessa expansão do sucesso de uma música. E aí todo mundo passou a me conhecer por ser compositor, embora a parceria minha com o Fidelis e tal. Mas todo mundo passou a me conhecer como compositor do Sorriso de Banjo. Isso foi muito importante, porque aí eu me vi assim, o valor da nossa criação, sabe, da nossa arte, da nossa música. E da projeção, né? E o que isso causava nas outras pessoas. Mais do que a projeção, era o que causava nas pessoas. Porque foi a primeira vez que eu vi, assim, como artista, alguém prestar atenção em mim, sabe, por causa da canção. E aí todo mundo queria saber. O Világio era um lugar mágico. E devo dizer, assim, que não foi só isso, né, a consciência do poder da música, mas do cachê também, porque o Világio Café era um lugar, um Bexiga lá em São Paulo, que ele tinha 86 lugares, se não me engano, 86, e foi o melhor cachê que eu já tinha na minha vida, porque uma cadeira custava R$190. Caramba! E todo o cover artístico era do artista. Aí lá se apresentaram Dona Ivone Lara, Bete Carvalho, sabe, a nata de um processo de um processo que é uma época que a gente estava vivendo muito bravo, porque a década de 90 toda foi meio que com o surgimento, né, da galera do pagode, dos meninos, que eu sempre tratei isso com muito respeito, porque foi uma época muito legal de renovação, porque eu estudo a renovação da música e do samba. E eu achei muito legal, só que aí vem a indústria de novo, aquela discussão que eu sempre vejo, né? A indústria cria todo um novo gênero, né? E ela tenta apagar o que já existia há muito tempo. E aí eu vi amigos meus como Moreira, Luiz Carlos da Vila, todo mundo sofrer muito, porque a indústria ela acaba apostando nos grupos de raça negra, naquela nova geração. Veio aquele boom dos anos 90, né? E deu que meio que uma alijada, né, na galera do samba mais tradicional. Isso causou conflito, inclusive, até em alguns compositores. E eu tentei sempre amenizar isso, falei, cara, mas não é culpa de ninguém. Sim. A arte dos caras estão aí porque tem muito valor e tal. Bom, eis que a partir de 2001, 2002, começa uma abertura. E o Világio Café foi o ponto que começou a levar esses sambistas para voltar a evidenciar, né? Com um cachê que era um pouco digno, tal, mais digno. Então,
A galera que estava muito escondida, né, que eram todos mais velhos, Foi trazendo para a cena. Foi trazida de novo para a cena. E aí eu acabo entrando nessa, né, como uma das referências da nova geração do samba daqui do Rio de Janeiro. Dá uma palhinha desse sucesso aí pra gente. Meu amigo Júlio gosta de palhinha beça. Sorriso de Banjo, a Jovina gravou lindamente, assim, né? Quando ouço um banjo bem tocado, fico todo arrepiado e nem sei o que me dá. Ao chegar o tom em meu ouvido, eu me vejo comovido, com vontade de cantar. Lauê, laiá, de cantar. Lauê, laiá, cantar a noite inteira, beber de brincadeira, arranjar que Sara namorada, pra na fria madrugada me aquecer. Ó, o senhor falou de Duque de Caxias, falou de banjo, eu lembrei de uma história aqui. Com certeza o senhor deve saber, vou falar do conterrâneo do senhor agora. Vitor Souza. Violonista, nós entrevistamos ele, ó. Hoje ele tem uma carreira que está paralelo, pessoal ali, né? De aí do fundo de quintal. Então, se você não assistiu a entrevista com ele, clica aqui e assista, tá? A entrevista tá muito maneira. O Vitor Souza é maneiro demais. A Baixada hoje tem uma galera assim, Tem uma galera muito boa, né? Assim, surgindo. Thiago Testa também. Thiago Testa, outro que nós entrevistamos também. De quintal, e é parceiro amigo do Vitor Souza. Tem uma galera ali, o Vini Santa Fé mesmo, Santa né? Fé, Que é de lá e está se despontando. E tem uma, além dessas grandezas de cantores, né? E compositores e tal, tem uma galera, músico também, assim, todas as bandas, Sim. assim, se você pegar Diogo Nogueira e todos os grandes Tem alguém artistas, de Caxias. vai ter alguém de São João, vai ter alguém de Caxias. Alô, vai ter Baixada! alguém de Nova Iguaçu, a Baixada sempre teve essa hegemonia, né? Uhum. A Baixada sempre foi conhecida como um lugar de grandes batuqueiros. Sim. Desde os primórdios das escolas de samba, né? Eu me lembro de infância, época de desfile, né, do carnaval, na rua que a gente morava e nas ruas laterais onde a gente morava, saíam dezenas de chefes de família, né, de pais que iam desfilar em Mangueira com roupas de bala de bateria, Mangueira, do Salgueiro, da Portela, do Pérez Serrano, enfim, sempre teve essa galera que sempre ocupou esse espaço, né, no samba. O senhor falou de infância, vamos também voltar um pouquinho no tempo, né, para saber como é que o senhor foi inserido no mundo da música. Meu pai era partideiro e era ritmista do Cartolinho de Caxias, né? Uma das escolas que extinta, infelizmente, hoje, mas uma dessas escolas que acaba gerando a Grande Rio. Houve várias fusões e tal, até chegar a Grande Rio hoje. E o meu pai foi nascido e criado dentro do Cartolinha de Caxias. A gente, assim, teve o samba dentro de casa, né? Na minha casa, o Garrincha frequentava. É lá, mesmo? Aí, sim, né? Caramba! Meu pai era goleiro, né? Dos Estados Unidos. O meu avô morava em Santa Lúcia e o Garrincha morava em Pau Grande, que era um bairro do lado ali. Então, eles foram meio criados juntos ali. Então, a nossa casa sempre foi muito festeira, né? Meu pai, aquela coisa fechada, Naquela época era tudo reunido, né? Exatamente. Reunia as famílias em casa. E aí, no final, tudo virava samba, né? Era um pandeiro, era um partido alto, era aquela brincadeira ainda do samba duro. Não é ruim não, né? Planta aí, o cara falou, aí tu ficava com medo do cara dar uma pernada, o outro cair de cabeça. Eles tinham uma técnica lá que abriu uma perna e ninguém caía, né, mano? Era um negócio meio louco. Então a gente tinha isso. E o meu pai talvez tenha sido a minha grande inspiração com relação ao samba. Minha mãe também, porque eles ouviam muito samba lá, né? Eu me lembro de criança, as donas de casa encantadas com o samba do Martim, Felicidade, passei no vestibular. Existia muita questão do rádio também, ser inserido, né? Por causa do rádio, essas músicas, elas entravam dentro das nossas casas, né? Eu sou capaz de dizer que é o seguinte, quando uma música entra na minha vida, além do meu pai, eu sou capaz de dizer que eu devia ter mais ou menos 12 anos, foi quando o nosso samba lançou um disco produzido pelo Adelson Alves,
E aí, nessa apresentação desse disco, né, de madrugada, eu me lembro que eu acordei, não sei porquê, né, e despertei e fiquei prestando atenção no programa que meu pai estava ouvindo, e era o lançamento do disco do Nosso Samba, em 1975. E o Adelson apresenta o primeiro samba que o Luiz Carlos da Vila gravou, que era o Graça do Mundo. Né? Eu não desejo para mim toda a graça do mundo. Minha primeira lição foi saber dividir com. E era uma canção tão linda. Sim. E uma mensagem tão singela, assim, primorosa, vamos dizer, que eu me apaixonei pela música, assim, naquele instante. E aí o Adelson, para terminar, ainda diz, olha, guarde esse nome. Luiz Carlos da Vila nasce no Rio de Janeiro, mais um grande poeta do samba. Eu falei para ele, eu falei isso para ele, para o Adelson, deve ter uns 8 meses atrás que a gente esteve na casa dele, e ele começou a ter muito emotivo, ele falou, você se lembra disso? Eu falei, lembro disso, e lembro de quando você recebeu o Patativa do Assaré no seu programa, que parou os caminhões todinho, frente beijo, e eu com essa idade aí. Então talvez a música nasça aí, porque o Luiz Carlos da Vila, ele passou a ser a maior referência da minha vida, não só musical, mas como humana, viu? Assim, porque a minha mãe, quando eu conheci o Luiz Carlos pessoalmente, foi 2 semanas depois da morte da minha mãe, do falecimento da minha mãe, e aí foi uma empatia, né? Uma coisa meio que eu chamo de espiritual, porque a partir dali, a minha mãe era a maior referência que eu tinha, assim, cúmplice. E o Luiz Carlos assume esse posto, sabe? Não só de cuidar de mim, tipo, Pira, eu vou, isso aqui você... Te dar os caminhos, né, os trajetos, vá por aqui. Então talvez a música tenha... E assim, era uma coisa que eu acho, quando eu brinco que era espiritual, porque, eu não sei, aquela coisa colou em mim, a obra do Luiz Carlos a partir dali, e eu comecei a definir a música do Luiz Carlos pelo conjunto da poesia, sabe? O Luiz Carlos tinha algumas coisas que ele chamava atenção, que era própria dele, que eu também... Aí depois eu fui entender depois eu fui entender até numa entrevista do Arlindo Cruz, o Arlindo fala das hipérboles, né? Que ele usava, dos contrários, das coisas, tá? Que ele sempre brincava com isso. E aí talvez foi um pouco disso aí que foi me tomando poeticamente. Então foi isso, aí a música nasce aí, porque eu só mostrei a minha composição, embora eu fizesse um poema com 14 anos em homenagem ao meu pai, ela só nasce, na realidade, quando eu já tinha 19 anos. Um amigo que até falei agora de conversa, que pareceu uma entidade. É uma entidade. E aí foi engraçado isso, porque ele falou para mim como é que se construía uma música, eu mostro a letra para ele e ele põe melodia, né? E aí nasce o primeiro samba como compositor, Malandrinho. Pode citar, porque é lindíssimo. Nossa, sim, porque era um poema que quando 2 semanas depois ele volta com essa melodia assim, subindo o morro, lá vai o malandrinho, reparem só no seu jeito de andar, voltando para casa, ele vai devagarinho, esticando o corpo pra lá e pra cá. Se eu fosse um pintor de aquarela, eu faria uma tela pra imortalizar o jeito gingoso que tem malandrinho para caminhar. Se eu fosse um pintor de aquarela, eu faria uma tela para imortalizar o jeito gingoso que tem malandrinho para caminhar. Mas ele vem de um samba quente, com seu paletó dependurado na mão e seu amor ao lado, subindo para o seu barracão. Mas canto, laraiá, sou o morro é quem conhece, laiá, laiá, a história do malandrinho, laraiá, laraiá, desce, sobe e desce, mas canto. Meu pai tinha 1,87 m. Entenderam agora porque o verdadeiro poeta da nossa música tá aí, ó. Tá na sua cara. Meu pai tinha 1,97 m, né? E era muito grande, né? E aí quando ele tomava mais bonito, ele andava assim, né? Aí gingando pra lá e pra cá, né? E aí eu tava fazendo o dever na calçada, assim, no portão de casa, sentado.
fazendo dever, ele vem lá embaixo, né? E aí, na minha época, né, na escola ainda tinha concurso de poesia, aquela brincadeira de você dizer um poema lá e tal. E aí fui, e aí nasce o Malandrinho. Mas nesses caminhos também, depois que o senhor conheceu o Luiz Carlos da Vila, ele também levou o senhor para outros lugares, né? Conhecer outras pessoas, como é que foi? Não, na realidade, o Luiz Carlos me molda para ser artista. Porque ele chegou para mim uma vez no portão dele e falou assim, Bira da Vila, não era Bira da Vila. Ele falou, Bira, você tem condição de construir uma carreira, cara. Eu falei, pô, tá me tirando, Luiz Carlos, tá de sacanagem? Pô, tá me zoando, né? Ele falou, não, eu tô falando sério, cara, você tem consciência política, você é um cara que você fala bem, você, porra, é um cara politizado. E eu estava achando que ele estava de sacanagem. Aí eu falei, mas o que isso tem a ver? Ele falou, tudo tem a ver tudo, cara. A maior parte da galera da gente é alienada pra caramba, é por isso que o nego passa, todo mundo. Verdade. Aí eu peguei e falei, pô, tá de sacanagem e tal. Eu falei, então beleza, então vamos fazer, vamos pensar em umas músicas lá, mas tu vai me produzir. Aí ele falou, não, produzir não, que eu não sei fazer isso, mas eu te indico uma pessoa para fazer essa produção que eu já queria. Já estava pensando com a força dele em tirar algumas músicas, já tinha algumas músicas e tal. E aí foi que eu pensei em fazer o show lá, o Nova Matriz, que foi lá no Teatro da Praia, em Copacabana, no dia 19 de agosto de 98. Esse foi o marco. E aí foi o marco. Aí foi por isso que eu brinco, que é ali que nasce o Bira da Vila, que eu assumo o nome da vila por causa da Vila São Luís. E aí entro para... Porque na realidade o Bira da Vila não foi nem nasceu aí. Em 92 eu entro para a ala de compositores da Grande Rio. Caramba, que legal! E aí eu fui para a ala de compositores, né? E tinha o presidente da ala de compositores, era um senhor chamado Seu Valt. Ele era muito bravo. E aí eu meio assim, cabreiro, né? Que foi, esse cara, pô, me tratar mal, eu vou xingar ele e sair correndo. Aí ele chegou e falou, você tem que fazer, você quer entrar. Você tem que entrar para a ala de compositor? Eu falei, quero, sim, senhor. Aí ele falou assim, então tá, então tem que trazer aí isso, foto, para botar. Eu falei, tá. Fala aí, meu filho, como é que é o seu nome? Meu nome é o Birajara. O Birajara é o nome de sambista, meu filho. Resolve isso, meu filho. Todo mundo me chama de Bira. Bira de quê? Pô, Bira da Grande Rio. Falei, não, senhor, já tem o neguinho da Beija-Flor, do Dominguinho do Estácio. Pô, não, bata a Bira só. Ele falou, nasceu aonde? Eu falei, nasceu na Vila São Luís. Então você é o Bira da Vila São Luís. Foi batizado ali. Aí, tá bom, não tem problema. E aí foi engraçado que eu cheguei depois com o Luiz Carlos, né? Eu falei, Luiz Carlos, pô, fui lá no Grande Rio, os caras botaram meu nome de Bira da Vila, ele vai sofrer pra cacete. Aí eu falei, sofrer por quê? Eu vou tirar ele. Ele tá de sacanagem, não sei o quê. Aí depois ele falou, né, que pô, ele sofreu muito, pô. Não é que ele sofreu. O Luiz Carlos era uma pessoa muito assim, como eu vou achar uma palavra? Ele era muito inseguro, sabe? Com tudo. A genialidade do Luiz Carlos não cabia tanta insegurança. E eu sempre falava, mas não parecia, né? Eu falava pra ele, cara, porque você é medroso, assim, pô, assim, sabe? Tinha coisas que eram simples demais e ele fazia um estardalhaço danado, a questão da própria insegurança. Isso foi, assim, muitos anos depois começar a entender, né? Ele teve um problema de labirinto quando era jovem, e aí para cuidar do labirinto ele tomou um remédio que deu aquela doença que cai os pelos todinhos e tal. E isso começou meio que a afetar mesmo psicologicamente, emocionalmente o Luiz. E depois de muitos anos, ele levou anos para abandonar a peruca, né? E foi um evento quando ele decidiu não andar mais de peruca, saiu até em jornais e tal, os caras da vila deixam a peruca e tal. Foi o marco também. Assim. Então ele era isso, mas assim, comigo foi o meu irmão mais velho, sabe? Uma pessoa que tomou conta, que cuidou mesmo de mim. E aí foi isso, ele me leva para a música, ele me ensina como portar, ele começa, sabe, com uns toques assim, cara, você precisa prestar atenção em tudo que está rolando, se você quiser viver nesse meio, como é que as pessoas se comportam, como elas tratam as outras e tal. Isso tudo foi um molde que
foi se construindo, sabe, aos poucos. Então, assim, eu costumo dizer que a minha estrutura de carreira, assim, né, de organização, foi do Luiz Carlos, de incentivo mesmo. Pô, vai lá, cara, que vai dar certo. Que acreditar na história, né? Exatamente. E aí, vamos lá, vamos voltar também ao cenário de São Paulo, que o senhor foi se apresentar, e como é que foi essa volta para o Rio de Janeiro? Já com o boom da música do senhor que o senhor tinha composto. Então, cara, eu tenho umas coisas que são emblemáticas, né? Essa ida para São Paulo mesmo, que eu te falei do Világio, que foi uma coisa muito legal, porque um amigo falou, pô, cara, cuidado, eu já vi as pessoas cantarem no Világio para 10 pessoas. Aí eu até brinquei com ele, falei, se as pessoas pagarem R$190 para me cantar, se for duas, eu vou Tá dar bom, 3 horas para ela, porque pô, vai pagar R$190 é o dinheiro. Aí ele começou a rir. Mas o mais importante dessa consagração como artista em São Paulo foi que eu chego lá em 2002 e foi, como eu te falei, foi a primeira vez para um hotel, passagem de hospedagem, passagem de avião, eu te buscando no aeroporto, me senti um artista. Sim. Falei, pô, sou... Tratamento VIP, né? Tô no lugar que eu sempre quis e tal. E aí eu chego no hotel, e aí, pô, tomo um susto, né, que eu começo a dar uma zapeada lá na TV e tinha 800 canais. Nossa, consumir 800 canais deve ser do cacete, né? E aí botei lá no 800 e vi, né, 799, 798. Cara, uma coisa muito louca, assim. Uma mesma matéria, porque você vai descendo, né, pelos canais da Europa, e uma mesma matéria, uma opção de negão, tava dando tiro para caminho alto, celebrando como se tivesse acontecido uma coisa muito importante em algum lugar da África, que eu não sabia onde era, porque eu não entendia o idioma e eu não sabia o que estava fazendo. E aí eu vou descendo os canais e tal, e você passa pela Holanda, pela França, até que eu chego em Portugal e a mesma matéria. Mas veja bem, isso em toda a Europa. Era a notícia daquela coisa do momento. Do momento, né? E aí quando chega em Portugal, eu leio, eu escuto que tinham acabado de matar o Jonas Savimbi em Angola, um general que atravancou a assinatura do Tratado de Paz umas dezenas de vezes e mantinha uma guerra civil há 23 anos. E já tinha tido uma guerra contra Portugal durante 18 anos pela emancipação, né, de Angola, de Portugal. E aí eu peguei, cara, sabe essa coisa que bate em você, uma dor, que você fala, pô, por que no Brasil não tem essa informação? Por que eu não sabia que Angola tinha 23 anos de guerra civil e mais lutou contra Portugal para se emancipar, enfim. E aquilo começou a me doer porque parecia que aquilo não me afetou só pela notícia. Era uma coisa de ancestralidade, entende? Assim, e isso me afetou muito. Bom, aí eu vou, faço o meu trabalho, faço o show, e volto. E o Rico Durileu é um compositor que hoje está morando, inclusive, em Portugal, que tinha morado em Portugal durante 8 anos e tinha vindo para cá, para o Rio de Janeiro. E aí, eu vou fazer música. Aí eu virei meio um cara igual um dos caras da vila, sabe? Assim, eu não consigo fazer música com qualquer pessoa. Assim, vou fazer uma música contigo amanhã e sentar. Existe todo um ritual para isso, sabe? Estou falando sério, assim, né? Cada um tem um mito ali, né? Um caminho. Pra você ter uma ideia, compor com o Luiz Carlos da Vila e o Serginho Meriti sempre foram os maiores desafios da minha vida. Porque, porque eu tenho esses caras como os meus poetas maiores, assim, sabe? Assim, o Luiz Carlos, então, o Luiz Carlos era o meu cartola, sabe? Literalmente falando. Era o cartola da minha geração. Tive o privilégio de viver com um cara e se eu tivesse condição de viver com um cartola, eu ia pegar na mão dele, ia ficar andando perto dele, ia fazer qualquer coisa. E o Luiz Carlos, eu tive que não ia largar mais. E o Luiz Carlos era um cara que eu via com essa mesma grandeza. Então, eu digo, vamos fazer uma música. Eu falei, tá bom, vamos pensar aí numa hora, porque tem um processo e tal. Aí quando eu voltei de São Paulo, eu falei, Rico, você trabalhou, né? Você morou em Portugal, você lidou lá com angolanos e outras pessoas de países africanos de língua portuguesa, falou assim, moçambicanos, cabo-verdianos e tal. Eu falei, pô, então, cara, acabaram de matar o Jonas Savimbi lá, né?
o cara que estava trabalhando, eles já estão falando em assinar um tratado de paz. Vamos fazer uma música, cara, para lá. Aí ele, porra, mesmo. E aí começamos, eu falei, como a gente vai fazer uma música para Angola? Eu falei, sei lá, vamos pesquisar, pô, eu sou pesquisador, mano. Eu gosto de fazer isso. Aí como é que a gente vai fazer? Aí sabe o que a gente fez? Fomos lá no consulado de Angola, na Rio Branco. Sim, aquele consulado ali. E aí chegamos lá na Margareta e falou assim, pô, a gente vai fazer uma música para Angola, conta do Tratado de Paz. Pois não. Aí que você queria informação. Aí o cara, peraí, aí foi lá e chamou o chefe dele, o chefe chamou outro chefe, aí chegou o cara e falou assim, olha, vocês vão lá no Francisco, lá na Gomes Freire, que é o Centro Cultural de Angola, ele vai te dar toda a informação. Aí eu saio de lá com um pacote de informação. Uma pilha. E aí a gente começa a fazer a pesquisa, porque eu falei, eu quero fazer uma música que contextualize esse momento, né, da assinatura do Tratado de Paz e que a gente leve a letra, porque uma guerra civil, eu moro na Baixada Fluminense, você entende? Assim, É uma guerra diária, você entende o meu ponto de vista? Eu falei, caraca, cara, porra, uma guerra civil é um lugar que se eu atravesso o bairro, minha família mora lá, o cara vai ter que matar a própria família, porque é contra e tal, você está proibido de entrar. E esse foi o conceito, né, de construção do Ventos da Liberdade. Resumindo, 3 meses depois a gente volta lá, aliás, um mês depois, porque isso foi em fevereiro e o tratado foi assinado dia 22 ou 23 de abril. E aí, um mês antes do tratado, a gente volta lá. Você lembra da gente? Pois não. Somos aquelas pessoas que vieram aqui dizendo que ia fazer uma música. Pois não. Aí eu rico com violão, né? Rico com Dorileu, eu não toco instrumento dela, mulher toca pensar. E aí eu rico comigo, pois não. Aí foi, então a gente queria mostrar a música para o cônsul, o cara, pois não, mostra a música. Aí o rico, aí quando a gente começava a cantar a música, cara, aconteceu uma coisa muito interessante, porque os olhos dos caras lacrimejavam, assim. Mas lacrimejavam a ponto da lágrima cair, assim, sabe? Nossa. Vai cair a lágrima. Mas eles congelavam o rosto, aí, os olhos todos mareados, e aí eles contavam assim, tipo, 15 segundos, mano. Aí assim, aquela lágrima que ia cair, não cai, aí eles esperavam um momento. Aí ia lá e falava, aí trouxe o cara, chefe dele, aí o cara canta a música. Isso foi acontecendo hierarquicamente com todo mundo. Caramba! Assim, que aí pô, os caras lacrimejavam. Aí eu comecei a ficar preocupado. Aí o cara, depois de 5 apresentações dessa para alguém fala, vocês vão falar com o cônsul. Chegou no cônsul. Aí uma mesa, assim, uns 6, 7 metros para lá, o cônsul sentado lá na ponta, lá na cabeceira, né? E a gente indo daqui para lá, falei, então, aí eu vou sentar no meio, tu senta aqui na ponta com o violão, e para, Bira, pai, eu vou cantando, a gente canta a música para ele. Aí vai, Bira, para, ó, isso aqui, pô, é uma autoridade, isso aqui é me zoando, né? Eu falei, pô, cara, por que é uma mesa desse tamanho? O cara fica lá naquele negócio zoando até chegar no cara. Depois, não, Diogo, não sei de que lá, não lembro mais o sobrenome dele. E aí o cônsul nos recebe e tal, pois não, aí explicamos, não, o que nós queríamos, pensamos em compor uma canção que servisse para a reunificação do povo de Angola e tal, parará. Aí depois não, pode cantar. Aí a gente começou a cantar, né? Prenúncio de novos tempos, os ventos da liberdade, trazendo a paz esperada, com toda a fraternidade e conciliando a irmandade de um povo unificado. Angola és grande, és liberta de toda a diversidade. Luanda, Uambo, Malange, dando as mãos, Lubango, Lopito, Benguela, pela paz em todas as vilas, cidades da nação. Até na mais simples tapera floresceu, semeia nos corações o amor, o perdão, a esperança, levando para o futuro que chegou o tempo de bonança. Vem, irmão, estenda a mão para formar a corrente
da união, vamos fazer de Angola um grande país e ver a nossa gente ser feliz. Essa música virou meio que... Muito profundo, A música virou meio que um hino de reconstrução, né? Que deu muita alegria pra gente, assim. E o prazer, né? Assim, essa coisa da música de sucesso, né? De levar também essa questão do sentimento, Exatamente. né? De dali ser assertivo. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Foi por conta dessa música que o senhor teve convite para tocar lá em Angola? Foi, mas que eu nunca fui. Nunca fui. Vou te dizer por quê. Porque quando me fizeram o convite, eu ganhei uma comenda. Comenda assinada pelo cônsul e pelo presidente de Angola, Zé dos Santos. Eu tenho um quadro na minha casa que eu muito me orgulho disso. E porque, assim, foi uma música que ela viralizou no país. Eles mandaram, o cônsul pediu para a gente gravar a música e fazer 50 cópias. Então a gente fez uma capinha, um CD com a música, com a letra e tal. Então eles mandaram para todas as autoridades de Angola e para todas as rádios, inclusive as mais distantes. Então a música estourou. Assim, a música, se você quer saber, eu costumo brincar, né? Você faz música de sucesso. Legal. E aí, quando eu encontro um angolano até hoje, né? Que aí, você é de qual lugar de Angola? Eu sou disso. Diz, cara, eu fiz uma música que foi muito importante lá na reconstrução de vocês depois da assinatura do Tratado de Paz. Aí o cara falou, é mesmo? Aí quando você canta Prenúncio de Novos Tempos, as lágrimas fazem assim, de novo, assim, nos olhos. Caramba! E assim, aí eu costumo brincar o seguinte, né? Mesmo que se eu não tivesse feito música nenhuma que fizesse sucesso, quando você compõe uma música que embala uma nação, cara, eu acho que é sensacional, isso aí é inenarrável. Mas por que o senhor não foi? Porque eu queria, eu levei 10 anos para produzir o meu disco. Isso foi em 2002. E o meu disco só foi lançado em 2010. Pobreza, Baixada Fluminense. Não, faz parte até porque eu sou artista independente. Não, mas assim, porque o canto da Baixada, eu costumo brincar, né? O meu disco, inclusive, vocês estão vendo esse programa, segue a gente lá no Instagram. Eu tenho um canal muito bacana que tem uns filmes bacanas lá, umas produções muito legais, que são independentes, mas são de qualidade bacana pra caramba. E também nas redes sociais, né? Porque a gente precisa que vocês sigam a gente para a gente aumentar o nosso público. Verdade. Porque isso acaba gerando mil coisas, inclusive trabalho. Graças a Deus, né? Aproveita para seguir o canal aqui. O canal Toca Aí. Toca Aí, porque é isso, né? Então, assim, eu comecei a pensar, né? Quando vamos lá. E aquela coisa, meu disco vai sair ano que vem, então eu vou ligar para todo mundo lá e vou fazer o lançamento do disco lá, junto com a música. E eu sou louco para ir lá. Inclusive, assim, agora eu tenho um amigo que está lá trabalhando no governo e tal, e a gente está fazendo todo um contato para a gente uma comunicação para poder ir para lá. Fazer. E aí é isso. Então, assim, cara, eu como compositor, eu sempre fui aliás, a minha arte ela foi construída da seguinte história, né? Eu nunca pensei só na fama, sabe? Vou virar famosão, vou virar um popstar. Eu sou um pesquisador do samba, faço samba e sou sambista por opção, né? Decidi ter o samba como minha profissão artística, musical, para discutir a minha negritude, a pobreza da minha região, a política da minha região, entendeu? Como artista. Existe um objetivo aí. Exatamente. E aí, assim, essa coisa da música, para mim, hoje eu entendo quando o Luiz Carlos fala, não precisa fazer muita coisa, né? Você precisa fazer uma coisa de qualidade, sim, né? Coisa que a gente estenda. E, assim, o desafio, por exemplo, de ser um morador da Baixada Fluminense é a gente conviver numa região que ela não dá oportunidade para ninguém, nem artística, nem profissional, nem intelectual, entendeu? Então, assim, você tem uma galera, uma massa muito grande, né? A população da Baixada Fluminense hoje está quase 7 milhões de habitantes. Nossa, gente, nos 13 municípios, né, cara? Tu imagina, eu como artista não enxergar isso só como uma região. Né? Você compreende que essa região é um grande curral eleitoral dominado, né, por um sistema onde não tem educação de base para todo mundo, onde a maior parte das pessoas não tem o ensino fundamental
completo. Então, isso é um processo que você acaba sendo segregado, né? Sendo Caminhado e levado para lá. Né? E aí as pessoas também não compreendem um artista, porque elas só reconhecem um artista quando ele aparece nas grandes mídias, né? Na televisão e tal, fulano. Aí você ganha uma certa importância, que não é, na realidade, isso, né? Uma carreira construída passo a passo. Sim, Foi quando o Carlos da Vila me ensinou, falou, cara, você constrói uma carreira e respeito alheio com o conjunto da obra. E a gente está malhando essa obra aí. Cada dia que faz uma Aí, coisa. cada dia é um pouquinho, né? E tá certo. Quero voltar também a Caxias, porque como o senhor já tinha citado, mais um dos talentos de Caxias, Thiago Testa, onde nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo. Então, se você não assistiu a entrevista com ele, clica aqui e assista. E eu quero levar o senhor para a pandemia, onde nós estávamos conversando aqui atrás das câmeras. E o senhor falou que o senhor se descobriu, né, na pandemia. Conta por quê para as pessoas. Assim, o artista independente, né, um artista como eu, que decidiu cuidar da própria carreira, eu virei meio que maldito no Rio de Janeiro. Conta por quê? Conta por quê, é verdade. Assim, eu sou, né, com muito orgulho, devo dizer, o primeiro artista do subúrbio do Rio de Janeiro que detém toda a propriedade intelectual e autoral da sua obra. Ponto. O que eu quero dizer com isso? É que as músicas que eu produzo, os discos que eu produzo, eu não tenho atravessadores, sabe? Não tenho um produtor que divide comigo esses rendimentos. Quando eu boto as músicas na plataforma digital, eu não tenho outros organismos que dividem esse rendimento comigo, ele vem direto para mim. E aí, como negro da Baixada Fluminense, sambista, e você querendo organizar a sua própria história, a sua própria carreira, você vira inimigo do mercado, que é muito covarde isso. Só que hoje, assim, por incrível que pareça, a gente se libertou dessas pessoas, porque hoje a gente tem as plataformas digitais, a gente está tudo digitalizado. Sim. E aí como é que eu me descubro como uma pessoa de valor? Porque eu já tinha, desde 98, construído uma carreira, e no enclausuramento da pandemia, é criada a Lei Aldir Blanc. E o que é a Lei Aldir Blanc? A Lei Aldir Blanc é uma lei de incentivo à cultura, né? De incentivo ao artista popular, só que com a condição de você sentar no computador e você botar lá, como é seu nome? O meu nome é Birajara Silva de Souza, o meu CPF é eu tenho CNPJ? Tenho, eu boto o meu CNPJ, aí lá embaixo o cara fala, agora define o que você quer fazer para você captar esse recurso que está sendo oferecido. Aí eu quero escrever um livro, e o livro vai se chamar isso, o tema é esse. Então você desenvolve todo um processo. E aí eu me vi, porque na Lei Aldir Blanc tinha umas regras, que você tinha que ter conteúdo, tinha que ter anos de carreira, e era uma coisa muito interessante, tomara que isso não mude, né? Porque eles respeitavam, por exemplo, a hierarquia. Se eu disputo um edital, eu empato com alguém no edital, um projeto meu, e essa pessoa tem menos tempo de carreira que eu tenho prioridade nesse edital. E aí eu comecei a ver essas grandezas dentro do edital, escrevi o projeto, né? Cumpri todas as regras de inscrição, e a gente foi habilitado para fazer um podcast falando sobre a cultura e a arte da Baixada, né? Toda essa segregação, falta de apoio do poder público e tal, sempre o esquecimento disso. E vale até dizer que agora está saindo todo mundo na porrada para poder escrever projeto, vereador, porque ninguém nunca... O nego começou a tratar a gente igual lixo lá, né? Ele vem aqui pedir dinheiro, vai arrumar um trabalho. Agora todo mundo está saindo para poder entrar, porque tem 3 bilhões que vai rolar aí. E aí, não, deixa a gente escrever também. Entendeu? Aí você fala, tá. E aí, quando eu vi essas grandezas, eu falei, pô, então tá, então valeu a pena todo esse sacrifício, todo esse trajeto, né? A trajetória que eu te trouxe até aqui. E aí eu virei um cara um pouco mais confiante na minha carreira, embora de todo esse processo, né, de isolamento, né, e de destruição da cultura brasileira, eu acabei me encostando, assim, me organizando,
vivi o processo de aprendizagem, de produção, Sim. que assim, quando você nunca fez uma coisa e submete a fazê-la, você vai cometer alguns erros Claro, normal. que os outros não virão. Faz parte, né, do Mas processo. eu tento falar isso com a minha galera, sabe? Assim, você não precisa de ninguém para escrever o seu projeto. Se você tem um mínimo de raciocínio, é só você chegar lá, ler com atenção e fazer, porque você consegue fazer. Porque a proposta do projeto, do edital, é justamente essa, que você se liberte de quem sempre te oprimiu, de quem sempre te explorou. Diz que pode né? te representar. Né? De quem sempre te explorou. Mas as pessoas não compreendem, né? Elas leem aquilo lá e saem correndo. E aí não tem nem questão de discussão racial aqui não, sabe? Mas aí o cara procura um branco lá que tem faculdade, o cara vai lá e toma o dinheiro dele todinho. Aí toma aqui, isso aqui é o que te cabe e tal. Então, eu sou meio que maldito por causa disso, sabe? Eu não discuto muito, mas aí eu falo, não precisa fazer não, cara, deixa que eu faço, pode deixar que eu consigo fazer. E se eu não conseguir alguma coisa, eu peço ajuda ao amigo ali, eu vou ali e falo, vem cá, cara, me explica aqui, que é isso que todo mundo deve fazer. Então eu me descobri como artista de valor, embora nunca tivesse tido recurso nenhum, na pandemia, entendeu? Assim, tipo, a busca de recurso desses editais, desses projetos e da Lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo, ela é, na realidade, um grande benefício para todos nós, artistas, independentes principalmente, mas que a gente precisa ter um pouco mais de coragem, né? De sentar e estudar e concluir. Né? Buscar o conhecimento, né? Exatamente. Vou falar em artista independente, vou falar de mais um que o senhor vai lembrar, o Will Freitas. Will Freitas não é da Baixada, mas ó, esteve aqui com a gente também entrevistando. Se você não assistiu a entrevista com ele, clica aqui e assista. Olha, eu tive ontem, por incrível que pareça, desculpa. É que o seu nome é muito difícil para eu gravar. Mas ele o Vinícius gravou, agora está fazendo um trabalho novo, porque o Vini Santa Fé é meu filho, né? Sim. E ele vai participar do Rock in Rio, agora em legal. setembro. E ele tem uma música do Will, que eu acho maravilhosa. Do Scratch também, pra caramba. Que eles gravaram, e o Ilê, que eles gravaram ontem também, que ele me mostrou a música que a música que ele vai cantar lá. Então é isso, o Will, ele é um menino que tem um talento muito, muito grande. Sim, assim. talento. E a música dele não é uma música comum, entendeu? O que eu acho muito legal, né? Igual esse menino do Ilê, que é lá de Caxias também, lá da Baixada. Então, assim, cara, tem uma galera nova aí, né, que tá... E o que eu acho legal, porque a visão que eu tenho do samba, ela não é mais aquela coisa de um tantão, cavaquinho, bandeira, sabe? Eu acho que as pessoas devem pensar no samba hoje como uma produção musical para o mundo. Claro. E você colocar nisso, colocar grandeza, se aprofundar, né? Eu gosto muito da criação desses moleques, porque eles conseguiram juntar hip hop, né, e samba. E o bacana é que eles não têm o batidão nessa parada. Os caras usam divisão de samba mesmo, a percussão aqui, tocando e eles quebrando, eles falando, sabe? Eles mandando os versos e tal. E eu acho que isso é uma grandeza, isso é uma evolução, sabe? Do samba como música para o universo, sabe? Você colocar nas plataformas e tudo ver. Porque o samba sempre teve uma grandeza musical, poética e tal, né? Uma riqueza, né? E você pega isso hoje, quando eu vejo as produções das músicas do Vini Santa Fé, desses meninos do Alê, do Will, do próprio Will, pô, tem uma situação eu diferente. acho que os caras estão transcendendo essa coisa desse samba, sabe? Não é que você 2x4 aqui, bonitinho, não é que você quer, não é que você quer extinguir esse samba, mas é isso. É um braço a mais, né? O pagode foi uma evolução, sabe, do samba tradicional, que ela trouxe uma galera nova, com um novo jeito de cantar samba, que está se modificando. O livro que eu estou te falando, né, que eu te falei mais cedo, que eu vou publicar até o final do ano, de 2020, ele discute essa evolução do samba desde do falecimento do Joaquim Calado em 1880. O Joaquim falece em 1880, era parceiro, amigo da Chiquinha Gonzaga, e ela compõe o Abre Alas em 1899. E a partir de 1900 começa o movimento na casa da Tia Seata, um movimento chamado de Pequena África, né? Com Donga, Senhor e João da Baiana. O que eu quero dizer com isso é que o livro discute que esse samba, nascido a partir do machixe, né, da Chiquinha e do Joaquim Calado,
que vem ser gravado pelo telefone em 916, você vai entender que, na realidade, toda a construção do conjunto do samba, ele é construído pelo conjunto da obra de compositores que vão se consagrando de 20 em 20 anos, desde lá até hoje. Hoje é até muito mais rápido. Sim, hoje está muito mais. Pô, hoje está full time, né? Com as redes sociais você estoura algumas coisas muito mais rápido. Mas antes, você precisava de 20 anos para o reconhecimento. Se você quer saber, eu gravei com a Jovelina em 92, 93, e só fui gravar outra música que virou sucesso em 2004, quando eu gravei o daqui, o dali de lá, no Samba do Trabalhador, lá no Grajaú, né? Mas naquela época também era muito mais difícil ter um acesso a um recurso financeiro, de chegar num local para poder fazer uma música ali dentro do estúdio. Não, na verdade não era isso não. Deixa eu te dizer, cara. É que assim, eu não sei. O senhor deixou correr? Não, eu vou te explicar por que não. Porque o que aconteceu com a carreira do Bira da Vila? Eu gravo com a Jovelina em 92. Uhum. E aí foi justamente na disco. Se você quer saber, o Sorriso de Banjo foi o último disco que a Jovelina gravou de vinil. Sim, porque o outro ela gravou, já era digital, já era CD, e depois ela não gravou mais. Porque veio toda a construção de um novo samba, de uma nova galera e tal, que durou a década de 90 toda. Eu te confesso que eu fiz músicas para essa galera. E cheguei num produtor, desses grandes produtores lá, e o cara queria que a gente colocasse 3 pessoas de parceria na nossa música. Eu falei, não vai fazer. Falei, mano, as músicas, você me pediu fazer as músicas, a gente fez as 3 músicas, daqui a que eu vou gravar com o grupo tal, uma lá com o grupo tal, outra com o grupo tal. Mas a gente ia botar 3 compositores na música. Eu falei, não vai. Não vai. O cara falou, então tu não vai gravar com ninguém. Eu falei, foda-se. Comprou a briga, tá certo. Aí pronto, o Bira da Vila não gravou nessa era do pagode. Nasci por 10 anos, todo mundo se ferrou e tal. Aí vem 2000. Aí eu começo a gravar o Canto da Baixada em 2001. Aí vem a falência das gravadoras. Uhum. Sacou? Aí a falência. A gente foi na Universal, fui com o Adelson, os caras ouviram o disco, falaram, cara, o disco é foda e tal. Quando a gente foi assinar o contrato, o cara falou assim, Adelson, aí parece nada que isso, mas aqui, ó, mandaram uma lista. Isso aqui são os artistas brasileiros que vão ser mandados embora. Djavan, João Bosco, todo mundo vendia menos 100 mil cópias. E aí os caras falaram, todo mundo aqui vai ser dispensado e tal. E aí, por isso que assim, aí eu falei, cara, que aí eu olhei pro Adelson, aí o Adelson, eu falei, chora não. Não é chorar. Chegou não. na portinha! Eu falei, não é chorar não, mas eu queria que o Papai do Céu me fizesse entender o que está acontecendo em tanta batida na trave. Já joguei pedra, né? Lá no Cristo, sei lá. Aí ele falou assim, talvez isso seja um start de você começar a compreender como funciona o mercado, porque já que estavam falindo, você está igualzinho a todo mundo. Eu falei, é isso. Então eu me encontrei ali de uma maneira que eu falei, bom, beleza. Então eu vou começar a aprender como é que funciona o mercado e aí eu vou começar. E aí hoje eu sou capaz de dizer que eu acabei de gravar dia 23 passado um audiovisual e a gente está editando tudo, tá organizando os fonogramas separados e aí eu vou botar na minha plataforma. Eu vou subir isso com toda a documentação necessária certinho, e aí eu vou ver agora o que vai acontecer com essas músicas, entendeu? Porque assim, né, o tempo de Papai do Céu não é o nosso tempo. Sim, assim, a gente acha que a gente acha que é um castigo e tal, mas é uma preparação. Porque o que eu quis fazer com a minha arte, com a minha carreira? Eu quis ser exemplo, sabe? Sim. Mais do que virar um pop famoso, um cara idolatrado e talará, eu queria ser uma referência para honrar os meus ancestrais, Paulo da Portela, Candeia, Luiz Carlos da Vila, sabe? Os caras que pensavam no samba fora da caixa. E não pensava só em sucesso, na verdade. Pensava em fazer música e a partir dali ver mais coisas, né? Mestre, eu queria que você falasse, né? Que o senhor já deu um pontinho aqui, que o senhor está fazendo um livro, que já em breve vai sair, gravou o audiovisual. Tem mais alguma coisa aí que está por vir? O senhor possa estar falando, né? Que aqui a gente gosta dessas coisas. Assim, né? Eu sou muito dinâmico com a coisa da criação, né? A gente está tentando produzir. Eu, desde 2017, houve algumas coisas, separação e tal, toda a desconstrução do Brasil, muita gente sofreu de várias maneiras com tudo isso.
E eu comecei a pensar, né, nessa retomada artística de uma forma mais dinâmica, não só vou gravar a música porque a minha música vai estourar e eu vou fazer. O de 20 em 20 é um livro de pesquisa que conta a história do samba de 20 em 20 anos, de 1880 para cá. Com personagens que a obra está no nosso inconsciente até hoje. Então, o livro que resultou desse show, desse audiovisual, é um produto musical que a gente vai vender com relação a shows. Legal. A gente vai começar a vender shows disso. Então, o que eu estou querendo fazer com tudo isso? Eu estou querendo usar o show, o livro, palestras, sabe? Juntar tudo e a gente entrar nas escolas, nas universidades, a gente começar a debater a questão do livro, para a gente poder começar a construir uma consciência maior no samba que eu sempre amei, eu sempre decidi fazer por prazer e por amor. Acho que é isso. Já deu tudo certo. Agora, eu queria também que o senhor falasse para as pessoas que vivem e querem viver da música, que de repente não tem uma coragem de continuar, de insistir, seguir em frente, o que o senhor pode falar para essas pessoas? Cara, assim, eu acho que o Vinícius, vou dar um exemplo do meu filho. O Vinícius chegou e falou, eu quero fazer música. Eu falei, mas para que tu quer fazer música? Para ficar famoso? Porque música, na realidade, a música, ela não tem que ser boa para você, a música tem que ser boa para quem ouve. Sim, com certeza. Sabe, assim, você tem que tocar, a tua música tem que tocar o outro. E aí até ele mostrar o Castelo, eu falei, então, agora você compôs uma música que você vai mostrar e vai estourar e tal. E aí o Vinícius sacou isso, que mexer com o outro, mexer com a sua desgraça, é mexer com a desgraça do outro. E aí o Vinícius abre um nicho disso. Só que além disso, a gente hoje está tudo muito dinâmico, você precisa entender como é que funciona o mercado, se você quiser viver realmente da sua música. Aconteceu uma coisa muito triste, porque a Leni Andrade, ela assim, eu conheci a Leni no auge da carreira, né? E a Leni hoje mora no Retiro dos Artistas. E havia uma pessoa que ela cuidava da obra dela, que aí ela falou, não, eu confio numa pessoa que cuida do banco, da minha conta, de não sei o que lá, de tudo isso. E aí hoje, quando eu vejo a Leni no Retiro dos Artistas, eu penso nessa pergunta que você me fez, de uma pessoa que, você entende o que você faz, você entende o que a sua obra gera? Porque se você não entender, cara, o Adelson tem uma coisa que ele diz que é muito triste, 90% de artistas famosos são alienados. E aí, por isso que eles sofrem no final, né? Não rouba, não faz, não entende de política, não entende de nada, mas assim, o cara mandar deitar, deita, se mandar rolar, rola, porque o interesse é a fama, né? Você quer ser famoso, e aí quem está atrás de você vai te fazer de um boneco. Ou você tem consciência, ou você vai ser um boneco de todo mundo. É isso. Caramba, profundo, hein? Para parar para pensar, hein? Analisa que o momento é agora. Agora também vamos falar do momento bom, né? Do que a gente gosta de falar, né? O faz-me rir. Olha aí! A hora de botar o carvão no bolso. Olha aí! Como é que as pessoas fazem para poder contratar o senhor, para poder fazer shows, eventos, viagens internacionais, Angola, alô Angola? É isso aí. Não, assim, bacana, porque eu, por incrível que pareça, né, assim, como a gente não consegue fazer nada sozinho, eu agora estou com uma equipe de trabalho muito legal, que a galera está trabalhando nas minhas redes sociais, inclusive pode buscar a gente lá, nas redes sociais, Instagrams e qual Insta? Bira da Vila, arroba qualquer coisa, mas tudo é Bira da Vila. Tudo é Bira da Vila. Arroba qualquer coisa é ótimo. O YouTube é Bira da Vila, o Instagram é Bira da Vila. Você bota Bira da Vila que você acha em todos esses mecanismos. E tem uma galera que está cuidando disso, então justamente para isso, quero contratar o Bira da Vila. Você entra lá e deixa uma mensagem, não precisa nem telefone, porque não precisa, mas se você quer, como é que faz para contratar o Bira da Vila, essas pessoas já vão pegar e já vão fazer contato contigo, vão te mandar um material, fazer uma coisa mais organizada. Aí pode ligar. Se fechar breve tem um desconto bacana. Agora, se fechar até 10 dias, você vai ter um desconto. Olha aí. Viu aqui a entrevista no canal, ó? Entre em contato e fecha logo, tem esse desconto, tá? Quero aproveitar esse momento que você acompanha a carreira do mestre aqui, do Bira da Vila, a nossa
as nossas entrevistas, tá? Curta nossas entrevistas, comentem, tá? Principalmente as histórias que vocês sabem que não deu tempo dele contar ainda. Em próximos programas virão, tá? A gente já mais pra frente a gente vai acertar isso. Mas você que acompanha o nosso trabalho, acompanha o trabalho do mestre aqui, tá? Curta, comente, para que a gente continue com o nosso trabalho aqui para frente. Mestre, eu quero agradecer o senhor, Eu que agradeço. tá? Mais uma vez, assim, essa aula de histórias. Eu sei que tem muitas histórias, muitas coisas para poder contar que a gente já não teve o tempo para poder contar ainda, mas em breve a gente vai estar se encontrando novamente, tá? E o senhor tá tendo essa oportunidade de abrir aqui para as pessoas que não conhecem, né, profundamente, um pouco mais profundo a história de vida do senhor. Obrigado, eu que agradeço o convite de vocês, sabe? Obrigado mesmo, assim, eu acho que essas são oportunidades, né, que acabam expandindo, levando o trabalho da gente até o público de vocês. Eu acho que é isso que a gente precisa e a gente tem que apoiar, e eu estou aí para o que der e vier. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Verdade. Eu queria fazer um pedido para o senhor, não sei se o senhor vai conseguir me atender, para a gente poder finalizar aqui. O senhor consegue dar uma palhinha do que vem por aí, de uma música aí que tá no ponto? Sim, a gente fez uma música muito legal, né, chamado fiz até com um menino lá de São Paulo. Cara, fugiu o título da música. Não tem problema, só Mas cantar. o Caio Prado, né, mandou uma primeira dos meninos, falou, vira aqui, ó, termina a música e tal. E tinha muito a ver, né, com essa questão social, política que ele estava vivendo. E aí eu falei, pô, deixa aí, manda aí. Aí a gente fez uma música assim, ó. Cara, sabe aquele branco que tá assim? Peguei de surpresa, né? Mas ei, se liga, olha, oi, Psyu, nunca se esqueça, isso é Brasil. E um novo ciclo se inicia. Aqui o bem sempre venceu o mal. Nós escapamos por um triz. E sarta fora e deixa a gente ser feliz. Porque você me olha assim, com esse aspecto circense. Somos Capão, somos Baixada Fluminense. Na fila do osso você quer nos ver, jogando migalhas pro povo comer. Falso moralista, afronta Deus, pátria e família. Mas o Mengão e a Gaviões já te botaram pra correr. Só é valente com quem não sabe se defender. Mas o Mengão e a Gaviões já te botaram pra correr. Só é valente com quem não sabe se defender. E o pior são aqueles que vêm da ralé. Esqueceram a luta, a causa e a dor. Com as mãos para o céu enaltece quem nos faz cair, pedindo liberdade para o opressor. Mas ei, se liga, olha, oi, Psyu, nunca se esqueça, isso é Brasil. E um novo ciclo se inicia. Aqui o bem sempre venceu o mal. Nós escapamos por um triz. E sarta fora e deixa a gente ser feliz. E sarta fora e deixa a gente ser feliz. E sarta fora e deixa a gente ser... Eu não sabia que você ia cantar. Muito bom. Gente, é com esse recado aqui, sensacional, que nós encerramos este programa, tá bom? Não se esqueça de curtir, de comentar, porque estamos aqui por sua causa, tá? Até o próximo programa, se Deus quiser. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Valeu. E toca aí.